O que mais que a gente tem nesse citoplasma de células, né, e funções? Mitocôndria, né, muito importante, respiração celular, produção da ATP, né, dali então ela vai utilizar oxigênio, utilizar carboidratos ou lipídios, né, enfim, a energia para formar esse ATP. E da quebra desse ATP em várias ações das células vai ter quebra de ATP, dessa atividade enzimática, sempre vai gerar calor. Né? Então eu preciso do ATP para ativar enzimas, né? Do ATP para fazer transporte de membrana, a gente vai ver, né? Transporte ativo. Então, para manter várias funções das células. A mitocôndria está lá produzindo esse ATP. O que vocês sabem interessante na mitocôndria? Além do ciclo de Krebs, né? O ciclo clássico. É ciclo de Krebs, né? Vocês aprenderam? Sabe, porque hoje ele tem um outro nome, porque o Krebs era o nome do cientista que ele escreveu. Não sei se é assassino, né? E aí ele veio, né? Estudando um pouquinho esses textos, que já faz alguns períodos que eu fui ver, né? Que ele recebe esse outro nome, que é mais certo hoje, porque a gente já não usa mais nome tanto das pessoas, né? Descobriram. Na minha época era só simplicidade. Mas deve ser do assassino. Enfim, né? Então, além de todas essas, então tem várias enzimas ali que acontecem dentro das mitocôndrias, né? Essas enzimas mitocondriais são sintetizadas no retículo endoplasmático mesmo? As enzimas mitocondriais são sintetizadas, são expressadas pelo menos, sabe? Me pergunta também, ela pode até ser sintetizada por ribossomos e retículo endoplasmático. Mas a expressão genética de enzimas mitocondriais vem de DNA mitocondrial. Né? Essa questão diferente na mitocôndria. A mitocôndria tem o DNA mitocondrial. Ali é expresso as funções das enzimas que devem ser sintetizadas e que atuam. Né? Mas para sintetizar, realmente precisa da cadeia de ribossomos e retículo endoplasmático. Né? Integração também. Esse DNA mitocondrial, né, que temos em todas as células, né? É um DNA que não fez parte de uma divisão celular, é um DNA que veio diretamente da célula materna, né, do óvulo. Né? Então é aquela porção materna que a gente tem idêntica da mãe. Né? Enfim, isso é um pouquinho, né, dessa genética, biologia molecular, bem interessante. E tem muita coisa para estudar, né? Então, isso ainda tem biologia celular. Né? Tá, o que mais a mitocôndria? Acho que é isso, né? A função específica dela, essa característica dela. Tem uma mitocôndria só nas células? Não, né? Várias. E depende da célula, pode ter mais ou menos mitocôndrias. Né? Dependendo realmente da função dela, né? Ser mais ativa ou menos ativa. Né? Então tem também implicação ali das próprias mitocôndrias da formação. Né? Mas divisão celular. Né? Divisão celular tem mitose, né? A gente vai até falar pouco, se for ver, né? Vou especificar nisso. Mas a mitose, divisão de células, tem tecidos que têm essa mitose mais frequente, né? Epiderme, constante renovação, né? Todos esses critérios, né? A parte do critério intestinal, né? Quando eu for falar lá para vocês, né? Aquelas células da borda de escova, ainda fala um pouquinho, né? O que está acontecendo a mitose, né? Lembrando da histologia, né? Está sempre renovando células, né? E tem tecidos que já não se renovam, neurônio, né? Não tem mitose de neurônios. Neurônios morreu,
né? A gente vai ver alguns detalhes só da função desses gametas. Tá? Bom, aí ainda tem que toda célula é revestida por uma membrana plasmática, e essa a gente vai falar bastante, né? Agora, no começo. Então, a membrana plasmática, eu vou mostrar para vocês o que ela é constituída, né? Vocês já sabem o que é constituída a membrana plasmática. Formada por proteínas e lipídios, fosfolipídios, bicamada de fosfolipídios, entremeadas por colesterol e proteínas. Né? Então, assim, forma a membrana e ela, por ser lipídica, né? A porção lipídica, forma uma barreira no meio das celulares. Substâncias hidrossolúveis não passam facilmente por ela. Precisa das proteínas transportadoras. Né? Então, esse líquido, né, essa água que tem, que a gente chama de protoplasma, né, o líquido do citoplasma, ela tem água, eletrólitos, proteínas, lipídios e carboidratos. Né? O que for lipídico atravessa fácil a membrana, né? O que os eletrólitos depende um pouco da carga para passar fácil ou mais difícil, mas sempre eles precisam de um canal, né? Um canal iônico, que é chamado de proteínas. Proteínas em si, né? Geralmente são aminoácidos, né? Estruturas menores que passam para dentro e para fora. Proteínas maiores sofrem na secreção, na citose mesmo. Né? Então tem que secretar uma substância na célula secretora. Carboidratos, né? Também geralmente tem transportes com eletrólitos, né? Mas principalmente a glicose, por exemplo, vai ter canal específico e é ativado por hormônio a insulina, e nós vamos também ver isso, né? Como a importância da insulina para as células absorverem a glicose e dali, né, entrar lá no ciclo de Krebs para se formar a proteína. Né? Bom, ligado a proteínas da membrana, a gente vai ver que pode ter carboidratos também. E essa glicoproteína, que chama, né, quando é um carboidrato, uma proteína, ela é uma porção receptora. Né? Então, muitos desses transportes podem ser ativados em momentos através do receptor. Quem são as substâncias que se ligam ao receptor? Os mensageiros do organismo, que são neurotransmissores e são hormônios. Né? Então, são os mensageiros do organismo que eu falei para vocês ontem. Vamos começar a falar de neural, depois endócrino, porque eles vão estar regulando todos os sistemas. Né? Aí aqui tem uma sala ainda vegetal. Né? A gente não tem biologia vegetal na veterinária, mas ela só para mostrar que ela tem as organelas, né? A forma de metabolismo, né? Muda ali quando a respiração celular da célula, né? Os cloroplastos, a fotossíntese e a membrana plasmática, que é revestida, né? Por uma parede celular de glicoproteínas, né? Protege, já que as células ali vegetal estão mais expostas ao meio diretamente, né? Elas e enfim. E aí a fisiologia vegetal tem umas coisas interessantes, né? A gente não vai estudar, né, aqui, e talvez vocês vão ver um pouquinho lá das forrageiras, algumas coisas específicas só, mas não é biologia, né? Aprofundada mesmo como ensina na zootecnia. Então eu deixava, slide até para dar aula na zootecnia, e lá ensinam junto a fisiologia animal e a vegetal, né? Já introduzir um assunto, assim. Mas enfim, então, né, organelas das células animais, a gente já foi falando, vou passar aqui rapidinho.
substância importante para a formação de alguns neurotransmissores, como a acetilcolina, né? Vem ali na mesma molécula, tá? E ela entra aí, né, no ciclo de Krebs para formar o ATP. Usa oxigênio, respiração celular, ó, libera gás carbônico. Falando nos gases, né? Oxigênio e gás carbônico precisam de proteínas transportadoras para entrar e sair da célula? Não, eles são lipossolúveis. Os gases eles têm afinidade com lipídios. Então, né, eles são uma grande vantagem, né, para a respiração celular, né, e até para a difusão, que a gente vai ver lá no respiratório, né, na membrana respiratória, lá nos alvéolos, né, para a passagem dos gases para o sangue, do sangue para o ar alveolar. Né? Por outro lado, então, vocês já sabem que eles sempre vão ter carregados dentro de célula. Muito pouco dele vai estar dissolvido no sangue, que é a água com as células, né? Então, a gente tem a hemoglobina dentro da hemácia para transportar os gases exatamente por isso. Né? Não tem como, muito pouco, 0,03% do oxigênio só consegue se difundir devido à velocidade do sangue que passa ali nos alvéolos. Mas ele vai logo se ligar uma membrana plasmática dos gases, né? Tá? Então a gente vai ver, né, essa importância, né, da lipossolubilidade do órgão respiratório para falar dessas trocas gasosas. E aí então tá, muito bom, né? Nas listas mitocondriais a gente tem essas enzimas, né, de oxidação fosforilativa, né, e a partir disso consegue ter a reação aí para formar o ATP. O ATP, né, em si, né, ele vai sempre estar ali, né, tem uma ATPase que quebra ATP em ADP mais um fosfato. Então, o ATP é o quê? Trifosfato de adenosina, certo? Quando ele quebra, trifosfato de adenosina mais um fosfato. Essa quebra gera energia. Já vai acontecer isso, né? Em várias atividades de reações enzimáticas. E muito disso acontece com a contração muscular, que a gente vai ver logo mais. Né? Precisa dessa quebra para. Vocês lembram o nome das proteínas contráteis do músculo esquelético? Toxina miosina, então para se ligar, na verdade elas se desligarem, não vou precisar de quebra de ATP. Só assim que eu consigo ter movimento da contração muscular. Acho que vocês viram um pouquinho também da biofísica, né? A evolução videozinho. Por isso que eu falei que essa primeira unidade é muito do que vocês já viram. Aproveitem. Né? Só para fixar mais, eu aproveito e deixo na aula. Tem muita coisa que você já sabe. Aí, membrana celular. Né? Então, membrana celular, membrana plasmática, tem camada de fosfolipídios, né? Permeada por colesterol, proteínas. Né? E nas proteínas, porções de carboidratos que formam receptores. Essas proteínas, né, elas podem ser canais específicos, elas podem ser proteínas que mudam a sua conformação para realmente transportar. E quando elas têm que mudar mesmo a conformação, elas precisam de uma energia. Né? Então, esse transporte ele sai de dois nomes, né? O passivo ou ativo. O ativo precisa da quebra de ATP para liberar essa energia. O passivo corre por quê? Já é simples montar assim, vai meio mais concentrado, menos concentrado. Aí, o canal aberto, a substância sempre vai passar por difusão. Ou se for água, osmose. Né? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Né? Essa relação da membrana ser lipossolúvel e as proteínas transportadoras faz o meio intracelular diferente do meio extracelular.
porque estão sendo sintetizados. Né? Enfim, né? Lipídios, carboidratos também. O protoplasma, né, das células tem características específicas, né, diferente do líquido intersticial, diferente do sangue, que vai ter ali as suas células específicas entre os vasos. Né? Então, né, uma barreira mesmo nessa membrana celular. Bom, a gente já vai falar mais de transporte, né? Então, os gases, né, sendo lipossolúveis, assim como alguns ácidos graxos, vão passar pela membrana plasmática, né, por difusão. O meio mais concentrado, o menos concentrado, porque se difundem realmente, dissolvem na membrana plasmática, conseguem passar. E a água? Um pouquinho da água consegue passar. Depende da. Tem uma pela polaridade, na verdade, como a membrana plasmática ela forma essa bicamada lipídica, né, a porção interna aqui no meio delas, né, ela ganha uma polaridade, ela fica polar com a água. Então, o difícil da água é passar por essas duas camadinhas aqui. Como a água é uma molécula muito pequena e tem uma energia cinética, então isso que é a osmose. Se eu tenho muitos íons dentro da célula, a água tem atração, né, gera uma energia, então ela consegue passar pela membrana. Tá? Mas existem canais de água também nas células, né? Proteínas que formam canais de água. Tá? Não me lembro agora se deve ter dados aí, porcentagem de água, qual é a energia necessária, né? Somente desses íons, né? Mas se a gente for falar de osmose, né? O íon mais puxado, o sódio, né? Ele com a membrana plasmática, né, acaba permitindo a passagem de água, né, se a célula encher de sódio. Né? Então ela vai ter alguns canais de água, a célula que ela sintetiza, mas, né, são poucos. Não faria com que enchesse a célula a ponto de realmente. Se tiver muito sódio dentro da célula, eu tenho uma necrose hídrica que a gente chama, né? Na patologia vocês vão ver. A célula praticamente explode. Tem uma ruptura na membrana plasmática, porque a água é muito para dentro da célula se tiver uma grande concentração de eletrólitos, mas principalmente de sódio, né? Mais puxado. Então, assim, a água é uma molécula, né, pequena, gera muito, né? A polaridade dela é muito atraída por cargas positivas, né? Por prótons. Aí é química mesmo. Né? Mas enfim, bom, cargas, né? Os ácidos graxos, solúveis, gases, né? E aí, deserto circular, a água ainda consegue passar, dependendo da polaridade que eu tenho dentro da célula. Aí do resto, né? Então, falando carboidratos, aminoácidos, né? Realmente vai precisar ir eletrólitos, realmente são transportados, né? Por proteínas. Então, se tiver um canal por difusão, mais concentrado, menos concentrado, e alguns canais proteicos, né? Realmente só se abrem após pegar algum receptor, né? Alguma substância ativar a abertura daqueles canais. E aí, pode passar por difusão, né? Alguns têm que ter uma mudança de conformação para ter realmente a quebra de ATP, que aí a gente chama de transporte ativo. Bom, essa barreira, então, como eu falei, ela, né, faz algumas diferenças, né? A membrana plasmática faz com que o líquido intracelular e extracelular, né, tenham concentrações diferentes, né, de solúveis. O organismo é feito de água, né? Então, a grande maioria água corpórea, 60% em qualquer ser vivo. Né? O líquido intracelular, eu tenho mais água dentro das células do que fora, certo? Então, 40%, né, dos 60%, 40% está dentro da célula, 20% está fora da célula. O que é esse extracelular? Inclui o líquido intersticial
entre as células e os tecidos. O líquido plasmático, só 5%, né, desse extracelular, enfim, né, forma o sangue. E o líquido transcelular, que é mínimo, mas é variável dependendo, né, das funções, que é aquele líquido que eu tenho em cavidades. Né? Então, é aquele líquido que está lubrificando a pleura, o peritônio, né, o pericárdio. Né? Eu não posso realmente ter acúmulo de líquido nessas seroses. Né? Tá? Principalmente, se for pensar em pulmão, coração, atrapalha muito a função desses órgãos. Né? É considerado um edema quando eu tenho acúmulo de água. E aí tem até nomes específicos, por exemplo, acídeo é acúmulo de água na cavidade abdominal. Bom, então aqui, né, líquidos intracelular e extracelular, eles têm, né, para manter uma homeostasia, né, todos aqueles parâmetros que a gente falou do equilíbrio do organismo, né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio dos líquidos corpóreos também, quanto a eletrólitos, quanto aos gases, né? Oxigênio, gás carbônico, quanto a quantidade de carboidratos, glicose, né? A energia, tá? E quanto ao pH, muito importante também, né? Para as funções celulares. pH alterado altera enzimas, né? Altera funções celulares. O pH deve se manter ali, né, 7,4 média, né, mais para ter no tempo, né, o 7, né, mas não pode ser nem tão baixo, nem baixar o máximo, tá? Então, a gente tem, ó, concentrações de oxigênio, de gás carbônico, né, que tem isso, né, um pouco variável, não sei o que ele está considerando aí, líquido extracelular, uma variação, dimensão metais, né, extracelular. Mas, depois a gente vai ver específico, né, o sangue oxigenado, o sangue não oxigenado. Glicose, está relacionada à glicemia, ó, né, um valor normal, forma ainda está em humano. Não sei se eu peguei do humano ou se eu peguei o nível geralmente para estabelecimentos, mas é igual também, né? Em torno de 80, 90, tá? A glicemia ruminante, a glicemia é mais baixa. A glicemia ruminante é de 30 a 40. Tipo, a gente vai sempre falar uma digestão, né, devido ao metabolismo mesmo, da absorção, né, da digestão. O que mais tem para dizer? Glicemia, temperatura corporal, como os termos variam, então na verdade realmente é humano, 37 graus, né, porque os animais têm metabolismo mais alto. Não é os animais, não. Na verdade, o metabolismo está muito relacionado também ao tamanho do animal e quantidade de tecido de pouso, né, para dar a noção de temperatura. Mas, vamos lá, mamíferos domésticos, né, independente de grandes ou pequenos animais, né, eles têm a temperatura normal na faixa de 39 a 40. Né? Filhotes já um pouquinho mais alto, a japonesa é maior. Quanto menor o bichinho, maior o metabolismo. Né? Por quê? Porque ele vai precisar, como ele tem menor área de superfície para trocas de temperatura corporal, ele realmente precisa produzir mais calor, devido ao tamanho da área de superfície. Isso os livros de fisiologia traz um texto interessante, eu acredito até que seja nesse começo ali no guide, ele coloca isso também. Mas até o cálculo lá de área de superfície corporal, taxa de metabolismo, quantidade de está relacionada então à frequência respiratória, cardíaca, né? Se o animal tem um metabolismo mais alto, né, aquela espécie, ela realmente vai ter uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória mais alta. Tá? Acaba mantendo a temperatura corporal mais alta. Então ali os roedores, né, as cobaias, né?
eu não consigo trazer a referência. E isso também é muito variável, né? 60 está dentro, eu considero normal, principalmente em regiões quentes. Tá? Meu preferido quando faz exercício, ele chega a 200. Logo depois do exercício. Né? Ele tem realmente uma explosão, né? Eles sendo treinados super normal ainda. Então, olha a variação do que a gente considera normal. Né? Depende de como o animal está. Se ele está indo pouco ou não. Né? O que importa é que depois do exercício em 15 minutos, ele chega com 1 minuto e 60. 15 minutos para ele voltar ao que eu fazia, ele exercitar. Produz mais calor, o parâmetro dele é mais alto para a produção de calor. Então, o metabolismo dele produz mais calor porque o corpo a menor quantidade de células. Então, elas têm que produzir mais calor porque cada célula vai ter que gerar mais calor do que quando tem mais células. E a questão de perder calor no ambiente também é menor, né? Em si. Maior o tamanho do corpo perde mais, mas ele tem mais células para produzir mais calor. Mas mesmo pelo número de células menor, produz mais calor. Vou dar uma lida de novo. Mas lá no comecinho do vídeo eles falam essa relação. A relação do tamanho de superfície corporal. É para você saber a quantidade de oxigênio necessário, de glicose. Tem os cálculos. Isso até entra mais na biofísica. Tá? Mas os líquidos corpóreos mesmo, né? Acho que também vocês viram na biofísica essa relação de osmose, líquido forte, né? Vamos dar uma lida lá para ver se vocês comentam. Então é isso. Ó. Então, os líquidos corpóreos, né, são intracelular, extracelular, estão ali em constante troca, né, dentro do organismo. As diferenças intracelulares e extracelulares se dá a membrana plasmática, vai protegendo as células, né, em si, fazendo com que a gente dentro da célula que realmente ela precisa do metabolismo. Mantendo concentrações adequadas para manter o volume da célula. Né? Então, a função ali, né, dessa membrana plasmática é isso, né? Manter o líquido intracelular em concentrações adequadas e solutos, e com isso mantém o volume da célula. Então, a membrana forma essa barreira. O que está extracelular nos tecidos, vai necrófilo no sangue, com os vasos sanguíneos, também no cérebro. E esse sangue é o transportador. O transportador de ferro absorvido, trato digestório, do que foi filtrado desse sangue pelos rins, lá na última unidade, nós vamos falar. Popularmente, todo mundo sabe, o rim filtra o sangue. Realmente ele filtra o sangue. Que deve ser excretado ou não, né? Temos expressões também intestinais, que vai estar relacionado à bíblia, fígado, né? Então, muito do que é metabolizado no fígado é excretado pela bíblia, vai para o intestino, sai pelas fezes, né? O que é metabólico? O que é metabólico? Aquilo que não serve mais para nada, foi transformado, deve ser excretado. Tá? A gente tem aí, por exemplo, né? A ureia, creatinina, a urina, a bilirrubina, que vem da quebra de hemácias, tá? A gente vai ver um pouquinho falando, né, dessas funções também, né? São excretores. Então, lá no intestino ainda, ele tem a função também de excretar, antes de excretar, ele absorve, né? Então, absorve todos os nutrientes, né, necessários que o sangue vai transportar, vai levar a energia, os aminoácidos, né, os lipídios para compor as células. Sistema
cardio do coração é a bomba que vai manter o fluxo sanguíneo. Então, os sistemas funcionam juntos, né? Mantendo as funções, mantendo o equilíbrio desses íons, mantendo a homeostasia. Tá? E esses sistemas aqui, porque estão aqui fora, né? Nervoso, neurotransmissores, vai controlar as funções, né, de todos os sistemas, né? O muscular em si, né, em resposta a neurônios, ou respostas somáticas, caso musculoesquelético, né, vai também sempre estar controlando o funcionamento do organismo, pensando que o músculo esquelético é responsável pelo movimento, né, e pelo animal, e buscar condições melhores do ambiente para ele manter a homeostasia. Né? E o endócrino, né, também influenciando através de hormônios mensageiros que alteram funções celulares, né? Alteram a disponibilidade energética, né, e metabolismo mesmo. Então, tudo integrando ali. Essa figurinha aí é vontade. Quando ele explica essa, ele resumindo. Tá? Eu não pus o Gaia no WhatsApp, porque a hora que eu fui abrir ele nesse computador, eu estava assim, mas eu posso pôr, eu vou ler. Se não lembrar, me cola. Alguém do nosso computador. Estava caindo. Aí consegui esse agora. Esse outro estava caindo, mas a máquina dele ainda é boa, mas ele estava com a tela toda quebrada. Bom, então, né, todos esses íons estão em movimento, em troca, e eu tenho um equilíbrio ali. Mantendo o volume, né, nesse equilíbrio, o volume intracelular, extracelular, está mostrando, plasmado, intersticial e intracelular. O intracelular é o maior volume. Então, se eu tiver uma troca de solutos, né, acaba por osmose, né, eu posso ter, de repente, mais água no meio, mas ela sempre vai voltar ao equilíbrio. Né, a água sempre passando, se não está mais concentrada, diminuindo, né, em si esses transportes são normais, né, tem o equilíbrio. Então, nessa membrana plasmática vai estar ocorrendo transportes, como eu falei, a difusão simples passada através da membrana ou por um canal proteico, sempre aberto, né? O que delimita ali é o tamanho, a molécula que vai passar e a polaridade desse canal também. A difusão, aí tem, né, as proteínas carreadoras, que, né, elas não são canais, mesmo elas tendo uma alteração na forma para permitir a passagem, eu posso ter difusão, né, numa proteína, ou seja, a energia que faz com que ela se transforme não é da terra de ATP. Então, eu tenho uma difusão facilitada, né, é um transporte ainda passivo, é uma difusão, né, uma proteína que até muda a sua forma, né, permite a passagem por ela, por soluto, mas ela não tem ATPase, né? Não precisa da ATP. O que gera energia, então, para o transporte? É a diferença de concentração de soluto e principalmente cargas. Né? Então, por exemplo, né, o sódio tem uma tendência a entrar na célula, porque a célula, a gente vai ver agora, tem um potencial negativo dentro. Então, negativo atrai o positivo. Então, né, ele sempre é facilmente. Isso aí. Isso gera até, né, a bomba sódio total, você vai dar uma negatividade dele. Bom, então o transporte ativo mesmo é quando quebra a pipeta. Né? E daí aqui ela vai conseguir transportar as substâncias contra o gradiente de concentração. Né? Do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aí eu preciso mesmo de quebra de pipeta. Tá? Na verdade, a difusão é sempre a favor do gradiente de concentração.
ponto de concentração. Então, né, as substâncias lipossolúveis passam por difusão simples, né? Alguns íons, né, eles podem se dissolver nos lipídios, né? Depende muito devido ao diâmetro deles, mas quando eles estão na forma sem estar junto com a água, quando está hidratado, a permeabilidade já é muito boa. Né? E íons eles geralmente estão ligados com água. Tá? A água, né, era para eu lembrar de falar que a água tem até uma certa permeabilidade na membrana, né, devido a esse meio cinético, né? Tá? Canais de membrana, né, permitem difusão simples, né? E eu falei que existem canais que estão. Existem canais de água, por exemplo, que é só um canalzinho, né, e a água vai passar ali por osmose. E existem canais que se abrem e fecham, né? Tem comportas. E tem que ter um ativador, então, para abrir esses canais. Né? Quem são os ativadores para abertura de canais, né? Para ativar os canais proteicos? Então, as comportas, elas podem se abrir por alteração de voltagem, que chama canais de voltagem independente. Voltagem de eletrólitos ao redor delas. Né? Então, alguns canais se abrem quando ali acaba estando mais positivo do que saindo. Né? Então, tem que ter alguma alteração de concentrações iônicas desses canais mudarem, abrirem. Né? Esses canais de voltagem independente, inclusive, eles são sempre canais iônicos, né, para transporte de eletrólitos. Tá? E existem canais ligando dependente. Então, aí são canais específicos que têm receptor. Precisa de um ligando de uma substância que vai se ligar no receptor, ela vai realmente ativar a mudança, né, da forma da comporta e abrir a comporta. Tá? Então, não sei se desses termos, eu tinha ouvido falar canais de voltagem independente e canais de ligando dependente. Então, isso a gente vai ver a função desses canais na alteração de voltagem da membrana celular. Vai ser muito importante para sinapses e para a alteração do músculo esquelético. São as células que têm realmente grande quantidade desses canais. Tá? Bom, difusão facilitada, como eu falei, né? Então vai ser a favor do gradiente de concentração. Quando aquele solúvel se ligar nessa proteína, ela até se transforma, né? Mas ela não tem a protease, ela só faz o transporte a favor do gradiente de concentração. Tá? Diferença de difusão simples e facilitada, isso é bem biofisicamente, né? Voltando. Não sei qual é a tecla era um lugar diferente. Então, a difusão simples e facilitada. A facilitada, ela tem uma velocidade máxima ali, né? Porque ela depende da quantidade de proteínas que estão se modificando para fazer esse transporte. A simples é só passar. Né? Então, é mais rápido. Vai conhecer muita coisa para nós, né? E o transporte ativo, então, vai ter a proteína se transformando por uma enzima chamada TPase. Essa TPase quebra o PP e com isso ela modifica, né, a sua forma e faz transporte. Então, grande exemplo, né, e todas as células têm de transporte ativo é a bomba sódio-potássio. Tá?
Por que fica negativo dentro e positivo fora? É 3 sólido para fora, 2 potássio para dentro. Então, ela joga uma carga positiva mais para fora, uma carga positiva menos dentro. Isso gera uma negatividade dentro. Certo? Então, ela vai estar sempre trabalhando ali, né, como sódio. Né? Ficando negativo dentro, ele vai ter a tendência a entrar na célula. Né? Ela tem que estar jogando ele para fora. O sódio, inclusive, essa atração do sódio entrar em células é importante para transportes ativos secundários. Né? Então, a bomba sódio potássio faz a concentração do sódio fora, ele quer entrar. Com isso, tem proteínas, né, que acabam atraindo sódio e outras substâncias. Né? Aminoácidos, aqui tem um exemplo de glicose. Quando isso acontece, se ligou os dois no ciclo da proteína, a proteína transforma e joga para dentro. Tá? Por que a gente chama isso de transporte de tipo secundário e não difusão? Simplesmente porque ocorreu devido ao fluxo de sódio, né, e devido à energia aí surgiu da quebra da ATP da bomba sódio-potássio. Né? É umas definições assim. E bem, mas a proteína aqui ela não tem uma ATPase. A energia gerada para ela, né, transportar, fazer esse cotransporte, sempre vai ser duas substâncias. Pode ter um cotransporte, pode ter um contratransporte também gerado por essa carga, né, de sódio fora. Então, o sódio quer entrar, o hidrogênio sai. Isso aqui é muito importante para o controle de pH, obviamente, no celular. Né? O hidrogênio, muito dele vai sair da célula por conta do transporte do sódio, de forma geral nas células. Esses transportes, né, e a gente vai focar neles falando de potencial da membrana mesmo. Mas eles vão ser importantes para todas as células, vai ter esses transportes, né? E eles vão estar acontecendo lá para algumas funções, por exemplo, para a absorção de nutrientes nas células intestinais e para a excreção ali dos métodos renais, esses transportes que vão estar acontecendo. Né? E que vai ser filtrado nos rins para eliminar na urina, o que vai ser reabsorvido para o sangue. Né? Então, vai ser sempre por essas proteínas transportadoras. Aqui, né, ó, células epiteliais, a água, né, passando entre os osmoses. Eu vou descendo a bomba sódio potássio numa célula, mantendo o volume celular dela, jogando sódio para fora. Se jogar sódio para fora, vai estar sempre levando a negatividade da membrana plasmática e o sódio sempre querendo entrar. Então, o transporte, contra-transporte está acontecendo. E assim as trocas do líquido. Certo? Tudo junto, né? Um pouquinho de cada coisa que a gente interviu de funções celulares, transportes. Então vamos focar então em potencial de membrana e potencial de ação, para poder falar de sinapse na sexta-feira, né? A gente focar só no neurônio. Então, o potencial de membrana é essa diferença de potencial elétrico entre a membrana plasmática. Né? As células em si, elas sempre mantêm, todas as células, uma negatividade dentro, bomba sódio potássio, e não deve alterar esse potencial de membrana. Se alterar, né, se entrar sódio nas células em excesso, a célula pode começar um processo lá de necrose hídrica. Aí a água vai alterar funções celulares. Tá? Existem duas células, né, que acabam tendo momentos de alterações na voltagem da membrana, que faz parte do funcionamento delas e leva funções.
E isso vai fazer com que a célula fique menos negativa do que ela era no seu repouso. Como elas são excitáveis, sendo negativo, mais negativo a gente chama de repouso. Negativo não, né? Aquele padrão dela quando ela não recebeu o estímulo. Né? Então, se ela recebeu o estímulo e abriu canais de sódio, ela vai ficar positiva. Né? Isso é o que a gente chama do potencial de ação. Por quê? Essa alteração da ponto-blocagem é o que vai levar à ação da célula. O músculo a contrair e o neurônio a transmitir um sinal a realizar a sinapse. Entenderam o que é o potencial de ação? É a ação necessária para a célula executar a sua ação. Né? Tem que acontecer para ter a ação dessa célula. Então, só músculo e neurônios têm potencial de ação acontecendo. Ou seja, em determinado momento, vai estar mais positivo. Né? Isso vai levar alterações intracelulares para gerar contração e sinapse. Então, aí, o potencial da membrana. Né? Em repouso, toda a célula vai ter lá permeabilidade seletiva da membrana plasmática, concentrações de íons e polaridades de carga elétrica de cada íon, né? De acordo com a permeabilidade dessa membrana, mas né, mantém, então, com bomba sódio de potássio, mantém mais negativo dentro do que fora. Então, eu vou ter aqui dentro, por exemplo, aqui está falando de uma fibra nervosa, né? A parte do neurônio. Ela vai estar dentro dela mais negativa do que fora, quando estiver em repouso. Né? Ela não teve nenhuma ativação para o potencial de ação. O negativo, geralmente, né, o repouso, menos 90 a menos 40. Alguns neurônios, né, pode ter uma polaridade negativa um pouquinho mais alta, né, menos 40, mais próximo do zero. Mas, só porque vocês vão ver, vocês vai estar menos 90, menos 40, 5, né? Potencial de repouso, menos 40 a menos 90. Tá? De forma geral. Então, esse resultado de separação de íons carregados, né? É assim. Né? E aí vamos falar dos íons, né? Íons, né? Vários íons. Os principais, monolíticos, né? Monolítico intracelular, e essa celular, assim, né? Passam ali pela membrana, são esses. Sódio e potássio, que a gente já falou deles, bomba sódio e potássio, né? Gera essa grande diferença de concentração entre a celular e a extracelular. O sódio ele é muito mais concentrado fora e o potássio acaba ficando mais concentrado dentro da célula. Bomba sódio e potássio. Tá? É só por causa da bomba sódio e potássio que eu tenho essa grande diferença? Na verdade, que eu tenho esse potássio concentrado dentro? Não. Na verdade, todas as células elas realmente têm maior permeabilidade de potássio. O potássio, né, ele concentra dentro, se estiver muito concentrado dentro, sai da célula. Né? Se diminui um pouquinho, ele entra. Por quê? Existem mais canais abertos de potássio nas células do que de sódio. Né? Proteínas e canais de potássio. As células sintetizam proteínas e canais de potássio. Então, a permeabilidade ao potássio é maior. Né? Ele se concentra dentro, se passar da concentração, ele também sai. Tá? Isso vai mantendo em todas as células, né, as concentrações intracelulares. Então, tem o cloreto e o cálcio também com íons que também passeiam bastante ali no meio intracelular. Né? E eles também, por isso, mantêm concentrações bem diferentes ainda dentro e fora. Então, eu tenho os dois, são mais concentrados fora, tá? É assim como o sódio. Né? A diferença do cloreto, ele é um ânion.
e porque eles vão participar também de algumas alterações de voltagem dependendo da célula. Então, eu tenho no cloreto, a gente vai ver que ele vai ser bem interessante aqui nas funções neurais. Né? Ele sempre negativo, ele entrando na célula e deixa a célula mais negativa. Vocês pensem aí, tá aí, vai ficar mais negativo. Vai chegar ao ponto. Né? Para os neurônios, vai ter uma importância desse neurônio ficar mais negativo em alguns momentos. E o cálcio ele vai ser o responsável por as contrações musculares do músculo e alteração da voltagem da membrana, então, do músculo cardíaco, tá? E músculo liso. Né? Principalmente o músculo liso, ele só altera a voltagem da membrana com a entrada de cálcio, não de sódio. Tá? Mas, enfim, daí era uma possibilidade. Bom, então, o potencial de envolve de qualquer célula, essas são as concentrações iônicas, sempre fora desses principais íons. Tá? A gente vai ver as funções específicas e a alteração deles, nos músculos e neurônios. A negatividade, que faz toda a célula ser negativa dentro. Bomba só de potássio, permeabilidade ao potássio mais alta, né, de todas as células. E, eu comentei já com vocês, toda célula sintetiza proteína. Proteína, ela tem lá uma porção negativa, uma porção de carbono, um oxigênio, né, que deixa ali a negatividade da proteína. Então, ela tem uma atração por cátions, né, por positivo. Né? Então, proteínas dentro da célula, com essa carguinha negativa, gera também uma negatividade dentro da célula. É um pequeno fator, mas é um fator também, né, ajuda a célula a ser negativa dentro. Tá? E atrair carga positiva também. Então, tem uma pergunta no estudo dirigido. Eu acho que está nessa forma. Quais são os fatores que fazem com que as células sejam dessa forma? Mas tem algum momento lá que fala. Os fatores que fazem as células serem negativas são esses 3 fatores. O potencial de ação, então, é quando sai desse repouso. Uma variação muito rápida, quando a célula fica mais positiva dentro do que aquele normal dela. Ou seja, entra carga positiva, né, dentro dela. Essa alteração rápida da voltagem, né, é coisa de milissegundos. No máximo, milissegundo ocorre o potencial de ação. Então, eu tive um repouso, eu tive algum fator que fez abrir canais de sódio, né? Vamos pensar no neurônio primeiro, vai ser canais de sódio. Tá? Essa entrada de canal de sódio vai disparar a abertura de mais canais de sódio, voltagem independente. Não é voltagem independente? Se entrou um pouquinho de sódio e alterou um pouquinho o repouso, esse pedacinho aqui, ó, tá vendo que ele alterou um pouquinho de sódio? A partir daqui, ocorre a despolarização rápida. Por quê? Atingiu um limiar, uma voltagem, em que aqueles canais de voltagem dependente de sódio se abrem. Por essa alteração inicial aqui. E aí, com a abertura de canais de voltagem dependente, eu tenho uma entrada rápida de sódio em perto de muitos canais. Então, o neurônio, ele tem muitos canais de sódio que estão fechados, mas que eles podem receber um enzima para abrir. Quando é um ligando dependente, ele precisa de uma substância, que é um neurotransmissor. Né? Então, tem neurotransmissores que se ligam aos canais e vai fazer se abrir canais de sódio, vai ativar a entrada de sódio. Entrou sódio ali, o neurônio tem também muitos canais de sódio ligando,
ele espera 3 milissegundos e ele volta para o repouso. O que acontece? Aqui eu já não tenho, né? Eu não estou tendo entrada de sódio, não estou tendo mais saída de potássio, mas já bomba o sódio e potássio que vai regular isso voltar para o repouso. Tá? Então, fase de potencialização. Sai do repouso, despolariza, repolariza, pode ter hiperpolarização, sobe no repouso. Gravem o nomezinho. Despolarização, vai para o positivo. Repolarização, volta para o negativo. Hiperpolarização, mais negativo que o repouso. Tá? Assim, voltar para o repouso. E aí a gente vai fixando como que vai estar acontecendo isso. Né? Aqui é só a descrição que eu falei, vocês veem, e aqui é também detalhando onde abre e fecha. Então aqui, ó, comecinho da despolarização, antes da despolarização na verdade, né? Alteração de voltagem inicial que fez a abertura de canais de voltagem dependentes de sódio. Eu tenho um repouso, algo fez com que abrisse algum ciclo, no caso do neurônio, algum neurotransmissor, se ligou a canais ligando dependente e abriu canais de sódio. Aquele pontinho ali ficou com uma voltagem mais positiva, atingiu o limiar. O que significa isso? Que abriu canais de voltagem dependente. Esse limiar é a voltagem necessária para abrir canais de voltagem dependente de sódio. Então aqui, quando ele chega, vamos dizer, a menos 60, abre canais de voltagem dependente de sódio. E aí sim, ocorre a potencialização. Despolarizou. Esses canais de sódio se fecham, né, quando atinge uma voltagem lá positiva, né, concorre com a voltagem dependente de inativação, fechou, e aí canais de sódio, potássio se abrem e repolarizam. Tá? Tá. A despolarização fica negativa. Despolarização fica positiva. Repolarização volta para o negativo. Quando ela está, vamos dizer, polarizada, quer dizer que é o repouso. É aquele padrão de polarização, negativo dentro, positivo fora, né? Então, negativo. Sempre polarizado é o repouso, negativo dentro. Despolarizou, positivo. Repolarizou porque está voltando para o negativo. Hiperpolarizou é porque está mais negativo do que o normal. Bom, nos canais aqui, o canal de sódio, a condutância, o que significa isso? O tempo que esses canais permitem a passagem de sódio ou potássio. Né? Então, o canal de sódio é rápido, ele abre e se fecha rápido. Por quê? Porque ele tem uma concórdia de ativação e uma concórdia de inativação. Não fica muito tempo aberto. Graças a Deus. Né? Tudo é perfeito. Se ele deixasse então em sólido, a célula deixava de funcionar e aumentava no celular. Né? O canal de potássio não, ele tem só uma concórdia. Né? E o potássio já está mais, ele concentra mais dentro, bomba só de potássio, né? A abertura abre, demora para fechar, o que pode acontecer quando a célula fica, né? Até ele se fechar, quando ele volta para o negativo, ele se fecha. Mas demora um tempinho, mas ele se fecha. E a bomba só de potássio regulariza a polaridade aí. Tá? Então, só para ver mesmo esse tempo, né? Porque ele pode ocorrer hiperpolarização, porque o canal de potássio demora um pouquinho para fechar. Né? A repolarização é mais demoradinha do que a despolarização. Né? Mas mesmo assim, o potencialização é muito rápido. Ó, que eu estou falando do canal. Ativação, né? Inativação. Então, um canal de sódio, voltagem dependente, alterou a voltagem ao redor desse canal, começou a ficar mais positivo.
migrando aqui para o seu repouso, vai abrir a comporta de ativação. Né? Quando chega muito positivo, a inativação fecha. A inativação, né, quando chega lá no 35 positivo, ela vai fechar. Tá? Água de potássio só tem um canalzinho, só tem uma comportinha. Então abre, vai em repouso, aí começa a ficar positivo, ela abre. Volta para negativo, ela fecha. Canais, voltagem independente. Tá? Eu não vou falar disso tudo, vou falar disso. Potencial de ação, então. Ele vai ocorrendo, e como na membrana da célula, pensando, né, no neurônio, ele vai acontecer em um local. Começa de baixo para cima. A gente acaba confundindo. Bom, começou aqui. Aqui ativou a abertura de algum canal de sódio ligando dependente. Tá? Na função do neurônio, vamos entender melhor. Ligou ali, sei lá, né? Um neurotransmissor. Tá? Nem saiu a adrenalina, né? Assim, tem esse tão positivo, né? Não? Fez a abertura aqui de um canal de sódio. Esse permitiu a entrada de sódio aqui. Aqui acaba ficando positivo. Isso estimulou a abertura de canais de sódio voltagem independente que nós vamos ter por toda a membrana. A partir dessa despolarização aqui, né, que atingiu uma despolarização, vai passando essa positividade para toda a membrana. Quando se a gente pensar no neurônio, vai falar a partir de vocês, eu vou desenhar aqui o neurônio, vocês vão ser neurônios, né? Mas quais são as partes do neurônio? Ele devia estar no absorvo, pode ter ou não. Né? A cabeça, o corpo, né? O corpo do neurônio é o soma. Chamado de soma, a gente vai entender por que essa soma. Então, a soma onde tem o núcleo, né, onde é sintetizado o neurotransmissor, onde realmente tem as organelas, vai ser ali nesse corpo do neurônio. Né? O axônio, né, ele vai ter mitocôndrias, né, para gerar energia, e na membrana desse axônio, vários canais voltagem dependente. E com esses canais de voltagem independente, ele vai sempre levar a despolarização até o final do axônio, que é o que vai estimular e liberar o neurotransmissor. Ah, vocês estão acostumando. Aqui no corpo do neurônio, ele tem algumas ramificações também, são chamadas de dendritos. Né? Esses dendritos, eles têm o corpo, eles têm canais ligando o dependente. Então, o neurônio, canais ligando o dependente, receptores e neurotransmissores estão nos dendritos e no corpo. Então, o potencial de ação, a despolarização, vai começar sempre em dendritos e corpo. Se realmente, então, atingir essa despolarização, vai ativando os canais voltados dependentes em sentido axônio, sempre ao terminal do axônio, o que vai resultar na liberação de um neurotransmissor, uma sinapse. Então, ele tem um caminho único no neurônio, tá? E vai falar de sexta-feira, a gente vai entender melhor, né, toda essa alteração, né, ligando dependente e voltagem independente. Vai tentar ainda arrumar os neurotransmissores, tá? Para vocês pegarem. Vamos achar mais uma. Deixa eu ir para casa. Tanta dor em tentar.